Vamos para a palavra. Querido, se você quiser abrir a sua Bíblia, segundo livro de Coríntios 10, do verso 1 ao verso de número 5. Segundo livro de Coríntios 10, do 1 ao 5. Bom, vamos lá. Esperar a turma sair ali. Fechar as portas e vamos iniciar aqui. E aí a gente pede que se ande o menos possível. Aguenta aí, porque dá. Porque quando a gente faz qualquer tipo de caminhada, a gente distrai aquele que está atrás de nós. Não é? Distrai. É uma distração natural, né? A gente fica meio que distraído. Segundo livro de Coríntios 10, do 1 ao 5, diz assim: E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me seja obrigado a usar de firmeza, com a confiança com que penso dever ousar contra alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições segundo a carne. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Querido, quando Paulo escreveu esse texto, ele queria levar os crentes de Corinto a compreender que a batalha cristã, ela é uma batalha espiritual. E ela só pode ser vencida espiritualmente. E olha, a batalha espiritual, ela sempre foi uma realidade. O que é que a gente percebe na área de batalha espiritual, trabalhando e militando há tanto tempo e vendo situações? Queridos, eu vivi um tempo na minha vida que eu era conhecido como caça-fantasma. O que é o caça-fantasma? O caça-fantasma era aquele que vivia querendo expulsar o demônio de alguém. Eu vivi um tempo na minha vida que, na igreja que fiz parte, havia muita manifestação, os cultos de libertação. E havia muita gente endemoniada. E a gente, na igreja, essa igreja eu era obreiro dela, e os obreiros lá, eles saíam pulando entre as cadeiras para libertar as pessoas. Era desse jeito. E o que eu aprendi com tudo isso? Eu aprendi sobre os exageros. Eu vi muita gente que era doente e que era atribuído a ela a malignidade de espíritos. Eu vi gente que tinha problemas epiléticos serem tratadas como alguém endemoniado. E na verdade era um problema clínico que precisaria ser tratado. Eu vi muito isso acontecer. Todos esses acontecimentos foram me fazendo pensar, porque somos seres pensantes, somos inteligentes, e Deus quer que você pense. É por isso que o profeta já disse: as pessoas sofrem porque falta a elas o conhecimento. E você vai conhecendo à medida que você pensa. À medida que você pensa sobre aquilo que lhe está sendo proposto, vai fazendo com que você se liberte. O que Jesus disse? Conhecereis a verdade
E a verdade vai libertar você. É necessário que a verdade venha à tona para que a libertação se dê. Eu tive uma pessoa que começou a frequentar a nossa igreja. E quando ela começou a frequentar a igreja ainda lá na Felício de Camargo, quando a gente mudou para Felício de Camargo, eu me lembro dessa pessoa que ela disse para mim assim: pastor, eu faço parte de uma igreja há 10 anos. E fazem 10 anos que eu caio endemoniada nesta igreja. E eu disse para ela, qual é a igreja? Já entendendo que ela era da igreja que eu entendia que fosse. E aí ela falou, eu sou da igreja tal. Eu falei, tudo bem. E aí essa mulher então, ela disse que fazia 10 anos. E aí eu assentei para discipular. Porque essa mulher, embora ela tivesse uma perturbação espiritual, ela não foi discipulada, não foi ensinada. Ninguém chegou nela e disse que um espírito maligno, ele sai. E que ele tem que sair. E quando o espírito maligno sai, o Senhor Jesus tem que entrar. E que esse espírito maligno, ele vai andar por vários lugares, e ele vai voltar para a mesma casa. E se ele voltar para a mesma casa e achar aquela casa varrida, bonitinha, mas vazia, ele vai entrar de novo. E se a casa estiver vazia, é porque não houve o quê? Não houve uma conversão. Não houve uma nova vida. E aí então eu falei, essa mulher precisa ser discipulada. Mas mesmo ela vindo em nossa igreja, ela teve ainda umas 3 ou 4 cultos que ela veio, que ela manifestou o demônio. E eu fazia questão de ir lá e orar e de expulsar o mal dela. De expulsar o espírito dela. E de gastar um tempo conversando com ela. Só que aquela mulher estava tão tomada por aquela ideia de manifestação de demônio, que dentro dela já havia uma cultura que ela precisava cair endemoniada. A mente dela já estava cauterizada com aquele comportamento. E a gente foi trabalhando isso com ela. E aí ela foi crescendo, ela foi desenvolvendo, ela foi entendendo. E eu disse para ela o seguinte, eu falei, olha, tudo bem. Você está livre, você está liberta. Cristo Jesus é teu Senhor. Você precisa agora cuidar da tua vida com Deus. E caminhar em vitória e ser hoje um agente de libertação do reino de Deus. E graças a Deus essa mulher entendeu isso. Então, nessa linha de batalha espiritual, o que existe? Existem os exageros. Existe coisa muito exagerada. Existe o 8, existe o 80. Existe aquele que vê tudo como se nada fosse real. E existe aquele que olha de uma maneira que ele evidencia demais isso. Ao ponto de você entender que Deus e o diabo estão em um ringue e que Deus está tomando todos os golpes do diabo. E que já abriram contagem para Deus. Ei, o nosso Deus é o Deus todo-poderoso. E ninguém, absolutamente ninguém. Ele é soberano, é Senhor e Ele já venceu o diabo. Não há uma batalha sendo travado e quem sabe o diabo vença. Ele já perdeu. Ele já perdeu. E o apóstolo Paulo, com a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo está querendo levar aqueles crentes a compreenderem a batalha espiritual, que ela é real. E essa batalha está evidente, embora a gente não veja com os olhos, ela está evidente. Ela é evidente. A igreja de Corinto, gente, era uma igreja muito abençoada. Ela tinha muita gente abençoada, mas ela tinha muitos desafios dentro dela. Ela tinha ali crentes carnais. Ela tinha partidos dentro dela. Embora ela fosse uma igreja que tinha muitos dons no mesmo lugar, ela era uma igreja desorganizada. E Paulo, quando ele escreveu as suas cartas, ele tenta organizar essa igreja. Ele tenta ensinar essa igreja a como administrar os dons espirituais, a melhor maneira de se administrar aquilo que Deus havia confiado a eles. E aqui Paulo escreve essa segunda carta, querendo alertar aqueles irmãos de quê?
de que a batalha espiritual, ela era algo real e verdadeiro. Ele queria dizer que vivemos uma guerra espiritual. E que essa guerra espiritual não vai ser com espada ou com palavras humanas que a gente vai vencer. Mas nós a vamos vencer com as armas que vêm do alto. Há uma batalha sendo travada. E deixa eu dar uma notícia para você. O ano que vem essa batalha vai se intensificar. Há uma batalha espiritual. E eu percebo que essa batalha espiritual hoje, ela se evidencia no campo das ideias. E quando falo que ela se evidencia no campo das ideias, eu estou querendo dizer o seguinte: que a maior ferramenta de Satanás hoje para ganhar as pessoas está no campo das narrativas. No campo das narrativas. Há uma luta pela minha mente, pela tua mente. Está todo mundo lutando pela nossa mente. Está todos aí estão querendo ganhar a nossa mente. Através de quê? Através das suas narrativas. E cabe a nós, como filhos de Deus, entendermos que nós estamos em uma batalha espiritual. Entendermos. E volto a dizer para você que tem gente que exagera com isso e tem gente que exagera de menos. Então a gente tem que descobrir o equilíbrio. A gente precisa descobrir o equilíbrio desse mundo espiritual. E o apóstolo Paulo aqui nos dá algumas ideias sobre isso. O verso 1, aqui de 2 Coríntios 10, ele diz assim: e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Na verdade, Paulo está querendo aqui dizer que as atitudes dele eram atitudes parecidas com a de Cristo. Ele diz, pela mansidão e a benignidade de Cristo. Ou seja, Paulo está respondendo a algumas pessoas que entendiam que Paulo, ele era fraco quando presente, e ele era ousado quando ausente. E não era nada disso. Paulo, pera lá, eu quero que vocês entendam o meu comportamento. Paulo está mostrando para eles, olha, pela mansidão e pela benignidade de Cristo, eu quero dizer a vocês que eu uso a minha autoridade desse jeito. Ou seja, Paulo responde com mansidão e não com ira. Porque Paulo entendia a batalha espiritual, mas a igreja de Corinto ainda não entendia. Paulo entendia a batalha espiritual. O apóstolo Paulo poderia ele poderia usar a sua autoridade com muita dureza. Ele podia usar essa autoridade com muita dureza, com muita firmeza, mas ele preferiu agir com o Espírito de Cristo, com mansidão, com benignidade de Cristo. Embora muita gente diga que o apóstolo Paulo foi austero na sua liderança. O apóstolo Paulo era um pastor que poucos aqui iam querer lidar com ele de uma forma direta, porque para alguns ele era muito duro. Mas Paulo está mostrando que a atitude daquele que é de Cristo deve ser uma atitude mansa e benigna de Cristo. Lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 15, Pedro ele fala assim, olha, que a gente possa responder com mansidão a todo aquele que pedir razão da nossa fé. Por que ele fala responder com mansidão? Descobrir a melhor maneira de responder a todo aquele que pede razão da nossa fé. Porque se nós não descobrirmos a melhor maneira de explicarmos a nossa fé, seremos rejeitados. E nesse tempo que a gente está vivendo, se a ferramenta de Satanás é a narrativa, a gente tem que pedir a Deus então sabedoria para que a gente tenha uma narrativa abençoada na questão bíblica também. Mansidão, ela não é fraqueza, mas a mansidão ela é a força sobre o controle. A mansidão é a autoridade sobre controle. A mansidão é você manter as coisas sobre controle, é a força do controle. Pera lá,
Com a mansidão, ela demonstra o seu nível de força, o seu nível de competência. Toda pessoa que ela precisa evidenciar ou dizer quem ela é, na verdade ela não é. Porque se ela precisa sempre dizer quem ela é porque nem ela ainda entendeu o que ela é. E nem aqueles que a veem entendem quem ela é. Porque ela sempre se autoafirma. E Paulo está ensinando, irmãos, nós não podemos agir segundo a carne. Alguns daquelas igrejas julgavam por critérios humanos, mas Paulo, ele queria que as pessoas entendessem que a batalha era espiritual. Queridos, quantas pessoas que não tentam vencer as suas guerras com forças carnais? Quanta gente que não vai comprometendo a sua história porque começa a guerrear com forças humanas. Começa a guerrear com as suas próprias forças de uma maneira carnal. Quantas batalhas que elas não se intensificam porque a gente luta do jeito errado, batalha do jeito errado, guerreia do jeito errado. Zorobabel um dia ouviu uma palavra e disse: olha, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. É pelo espírito que as coisas vão se resolver. Ou seja, ele roga e diz assim: olha, Paulo diz, quando eu chegar aí, que eu não precise ser duro demais com vocês. Que vocês entendam o que vocês precisam antes de que eu chegue. Ou seja, o homem e a mulher de Deus, eles precisam vencer as suas batalhas com o caráter de Cristo, com a vida de Cristo, com a vida de Jesus. Paulo aqui mostra a sua atitude diante daqueles que estavam menosprezando a sua autoridade. Uns diziam que ele era fraco demais, outro dizia que ele era austero demais. E ele defende então tudo isso, e ele mostra com a sua atitude que a gente precisa vencer as nossas batalhas com o caráter de Cristo, com a vida de Cristo, com o comportamento de Jesus. E agora, no verso 3 e no verso 4, Paulo explica a natureza da guerra que a gente enfrenta. Veja o verso 3 e o 4. Coloca aí para nós, Japa, por favor, verso 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Coloca no verso 3, por favor, novamente. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Paulo agora se preocupa em mostrar para a igreja de Corinto o seguinte: qual que é a natureza da nossa guerra? A guerra que nós temos não é contra pessoas, gente. É contra potestades, principados e dominadores, que opera por trás das pessoas. E a gente precisa ter uma visão muito clara disso. A sua guerra e a minha guerra não é humana. Digo, a minha guerra não é humana. Ela não é humana, ela é espiritual, gente. Eu estou tentando discipular uma pessoa que Deus me deu a oportunidade de conversar nesse tempo. E eu estou tentando de todas as formas instruí-lo. Mas que batalha, que luta. E eu decidi fazer isso porque quando o Tiago Grulha pregou aqui, na noite em que o Vivendo o Amor fez uma festa muito bonita aqui, ele pregou uma mensagem e eu estava com o meu coração desejoso estava pedindo a Deus uma oportunidade de me aproximar daquela pessoa. E Deus me deu essa oportunidade. E naquele dia o Tiago falou assim: olha, nós precisamos querer colocar as pessoas no ambiente que Jesus está. Porque ele pregou lá Marcos 2, onde 4 homens levaram um paralítico até Jesus e desceram o cara pelo telhado. E eu peguei aquilo e falei: eu vou colocar esse cara na maca, eu vou tentar descer ele pelo telhado. E eu estou tentando de todas as formas ajudá-lo. Mas desde que eu entrei nessa empreitada, eu sei que essa empreitada não é humana. Ela é espiritual. Porque há uma potestade, há um principado, há um dominador que quer dominar a vida dessa pessoa.
embora teoricamente essa pessoa saiba das coisas de Deus, ele não sabe das coisas de Deus na prática. Ele sabe tudo teoricamente. E eu estou investindo nessa situação. A gente não luta contra pessoas. A gente luta contra aquilo que está por trás da pessoa. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala para você fazer o quê? Se revestir de toda a armadura de Deus. Por que ele fala para você se revestir da armadura de Deus? Para você estar preparado, porque a sua luta não é humana. Senão Paulo falava para você, ó, a nossa luta é humana, você vai para uma academia, você vai aprender uma arte marcial e vai descer a mão em todo mundo. Não, ele falou, se revista daquilo que é de Deus. Se revista da armadura que é de Deus, porque a sua batalha não vai ser contra pessoas, vai ser contra aquilo que está por trás das pessoas. Irmãos, eu me lembro, no início da igreja, na Deodato Wertheimer, nós tínhamos os cultos e aconteceu já muitas coisas entre nós. E eu me lembro de uma mulher que a gente estava pregando e aquela mulher manifestava nela um demônio e ela gritava alto na igreja, ela vinha até a frente e apontava o dedo para mim e dizia, eu vou te matar. E aí, como eu era aquele caça-fantasma, você lembra? Lá de trás, meu irmão, essas coisas voltavam tudo em mim. Aí eu estava amarrado em nome de Jesus, aquela coisa toda, e eu fazia festa no bom sentido da coisa. E nós lutávamos pela libertação daquela pessoa. Eu tenho alguém que está sentado hoje aqui, que quando ele chegou na igreja também estava bem complicado. E nós falamos para a esposa dele, nós vamos comprar essa briga e esse cara vai ser liberto. A minha batalha não era contra o homem, não era contra as coisas, mas era aquilo que estava nele. E a gente precisa saber disso, que a nossa guerra é espiritual, não é humana. Sua guerra não é contra o seu marido, contra o seu filho, contra sua mãe, contra o seu sogro, contra sua sogra. Não é. Não é contra o seu irmão. Jesus, ele conseguiu identificar em Pedro uma voz do diabo. E Jesus olhou para Pedro e diz, arreda-te de mim, Satanás. Porque você cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Numa conversa. O mesmo Pedro que estava sendo usado por Deus para dizer que ele era o Cristo, o Filho de Deus, momentos depois falou um monte de bobagem. E Jesus falou, ei Pedro, o diabo está te usando. Então, nós não lutamos contra as pessoas, mas contra as forças espirituais. O campo de batalha é a mente, o coração, as ideias. O diabo, ele está doido para alcançar a mente, o coração, a ideia das pessoas. É isso que ele quer fazer. Mas o apóstolo Paulo fala que as nossas armas são poderosas em quem? Em Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, verso 4. Não são carnais, elas são poderosas em Deus. Que arma que ele está falando? A arma que você tem é a oração. A arma que você tem é a fé. A arma que você tem é a santidade que você vive. É a vida com Deus que você vive. A arma que nós temos é o nosso amor pelas pessoas. Essa é a arma que nós deveríamos usar em todas as esferas das batalhas que a gente enfrenta. Essas armas não apenas defendem, mas elas destroem fortalezas espirituais. Elas vão destruindo as fortalezas espirituais. Tem muita gente que quer vencer, ela quer chegar em lugares melhores, ela quer ser abençoada, ela quer que Deus faça a obra aqui ou ali ou acolá. Mas aí o que acontece? Ela não luta com as armas que ela deveria lutar. Ela se deixa levar por uma série de coisas que ela não deveria se deixar levar. As armas humanas produzem destruição. Quanta gente guerreando as suas guerras estão lutando contra algo espiritual, mas com armas humanas. Tem coisa que é espiritual e você só vai resolver isso através da oração, do jejum, da busca a Deus. Então, é importante que você entenda isso. As nossas armas são poderosas em Deus. Ei, a arma que você tem é poderosa em Deus.
Você precisa usar essas armas. Irmãos, quando você olha a vida do povo de Deus, ou a vida de todos aqueles que são de Deus, quando você olha as batalhas, existiram batalhas que Deus, para cada batalha, Deus tinha uma estratégia. Tem batalha que Deus manda fazer isso, tem batalha que Deus manda fazer aquilo, e a gente precisa estar ligado. Tem hora que Deus vai dizer para você assim: você quer vencer essa batalha? Cala-te, aquiete-se e saiba que eu sou Deus e você vai vencer. Tem batalha que Deus vai mandar você ficar quieto, e tem batalha que Deus vai falar para você falar. E a gente vai ter que discernir esse negócio. Por quê? Porque a natureza da nossa guerra, ela é qual? Ela não é humana. Não adianta você querer vencer essa guerra gritando para todo lado, esperneando, esbravejando, irado. Você não vai vencer essa guerra falando para todo mundo. Não, você vai vencer essa guerra se posicionando em Deus, se posicionando no Senhor. As armas humanas, volto a dizer, produzem destruição. As armas de Deus produzem libertação. Eu ouço muita gente dizer: pastor, parece que quanto mais eu oro, piora. Eu falei: pera lá, tem alguma coisa errada. Pastor, acho que eu não estou orando não, eu estou agindo demais, eu não estou vendo nada acontecer. Eu falei: por que a senhora não se aquieta mais? A senhora está tomada pela ansiedade, a senhora está tomada pela preocupação, a senhora não está tomada pela fé, a senhora não está tomada pelas armas de Deus. Ei, se deixa tomar pelas armas de Deus. Mas contra o que a gente exatamente luta? E Paulo, mais uma vez, explica o alvo da nossa guerra. No verso 4, que nós já lemos aqui, que está aí, ó, o verso 4, Paulo diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir o quê? As fortalezas, anulando nós o quê? Os sofismas. Verso 5. Coloca o verso 5 para nós já, por favor. E aí diz, no verso 5 diz o quê? Diz que anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, o alvo da guerra espiritual, ou o que Paulo está querendo mostrar para nós assim, é contra o que exatamente a gente luta. Lembra que eu falei para você ainda há pouco que nós estamos sendo bombardeados por narrativas todos os dias? Tem narrativa que vem carregada de uma série de situações que, se você não tiver cuidado, você vai se influenciar por tudo isso. Gente, está cheio de gente influenciada por esse século. Aí você vai entender a linguagem de Paulo lá em Romanos 12. Paulo fala assim: para que você apresente a sua vida como sacrifício vivo diante de Deus, apresente a sua vida como sacrifício vivo, apresente a sua vida, e que você se deixe transformar pela renovação da sua mente. Que você transforme o século que você vive pela transformação da sua mente. Ou seja, mente transformada, mente renovada, nova mente, nova vida, novo coração. Destruir fortalezas. O que são fortalezas? Fortalezas são mentiras, estruturas mentais que nós estamos recebendo todos os dias para nos afastar de Deus. A gente vê isso todo dia, gente. Todo dia. E hoje, na grande verdade, as redes sociais, elas viraram um Deus. Tem gente que não consegue mais viver sem isso. Tem gente viciado nisso. Tem gente que fica o dia inteiro, ouve esse, ouve aquele outro, e ouve todo mundo, e vira a vida da pessoa, ela se torna uma vida complicada. Ou a gente não está vendo isso? Claro que você está vendo isso. Tem como a gente se desvencilhar? Não, tem como você equilibrar esses mundos. Saber quem você escuta, saber quem você segue, saber quem você ouve. Não dê os seus ouvidos, ou não dê a sua vida, porque afinal de contas, nem eu e nem você somos latas de lixo.
A gente não pode dar o direito de alguém jogar lixo na gente. Lixo a gente joga onde? Na lata do lixo. Agora, se nós nos deixarmos, a gente vai deixar as pessoas jogarem todas as coisas. E a pessoa vai absorvendo. Por que hoje você vê pessoas que parece que estão tão distantes? Vai ver a dieta dela. Vai ver a dieta dela. Quando você ver a dieta dela, você vai entender o porquê. Por que não há uma resposta espiritual? Por que não há uma resposta ao que Deus está falando? Por que não há uma resposta ao que Deus está dizendo? Por que não há uma resposta àquilo que Deus está bradando? Por que não há resposta? Por quê? Porque a pessoa está longe. Porque a pessoa está influenciada com um monte de coisa. Está influenciada, está carregada. Fortalezas são mentiras. São estruturas mentais que nos afastam de Deus. Orgulho, medo, incredulidade, tradições erradas. Muros que precisam cair. A gente não pode deixar essas coisas crescer em nós. E Paulo diz para anular os sofismas. Gente, quando a gente pensa em sofisma é uma coisa muito parecida com verdade. Muito parecida, mas não é verdade. Não é verdade. Irmãos, eu confesso para você que para você identificar isso que eu te falei agora, um sofisma, você tem que estar antenado com as Escrituras. Porque se tem algo que Satanás tenta fazer, é distorcer o que Deus disse. Isso aconteceu desde Gênesis. O diabo ali, ele conseguiu fazer Eva pensar de uma maneira diferente ao que Deus havia lhe dito. É como, imagina Deus dizendo a você algo, e alguém carregado de malignidade, ele tenta tirar aquilo que você ouviu da parte de Deus para a tua vida. Com Eva foi assim: olha, Deus te falou isso, Eva, mas não é bem assim. Quero que você entenda que Deus, embora Deus tenha dito isso, mas não é bem como Ele falou não. Porque olha, Ele sabe que quando vocês comerem do fruto, vocês serão tais como Ele. Vocês serão tais como Deus. E aí ela influenciou Eva, e dizendo e falando a Eva todos os dias. O diabo lutou pela mente de Eva. É igualzinho hoje, gente, não mudou nada. A estratégia é a mesma. E me parece que isso se intensificou nesses dias. E vai se intensificar mais. Vai ficar mais intenso. Pode esperar. Espere com muito mais intensidade aquilo que a gente está vendo hoje. E eu vou mais longe, porque essa semana, gente, eu queria muito ter hoje falado com vocês sobre a igreja atual. Eu fiquei a semana toda me debruçando em cima disso, mas eu pensei que ainda não é o momento para falar sobre isso. Eu ia falar sobre a influência que a cultura está tendo com a igreja hoje. A influência que a nossa cultura, a influência de tudo aquilo que a gente está vendo no nosso mundo está afetando a vida de igrejas hoje. Quando eu falo igrejas no geral. Uma igreja que se rende à cultura, uma igreja que se rende ao humanismo, uma igreja que se rende a tudo isso. E essa é uma batalha espiritual também. A igreja que se rende a uma teologia liberal. A igreja que se entrega a uma teologia desse jeito. Então, anular sofismas. Sofismas são argumentos falsos, ideias enganosas, raciocínios humanos, filosóficos, em cima daquilo que Deus falou. E a gente precisa estar aberto a isso. A palavra de Deus, ela é a luz que revela a liberdade. A palavra de Deus é a regra de fé do povo de Deus. E a gente precisa estar antenado com isso. A gente precisa estar crescendo nisso. A gente precisa levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, é submeter
a nossa mente à vontade de Deus. Submeter a nossa mente àquilo que Deus disse. Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu vou levar a minha vida, eu vou levar a minha vontade à obediência de Cristo. Porque quando o Senhor Jesus governa a nossa mente, Ele governa a nossa vida. Por isso, volto a dizer o que Paulo disse. O apóstolo Paulo, como disse em Romanos 12, em Filipenses capítulo 4, ele fala no que vocês devem pensar. O que deve tomar a nossa mente, tomar o nosso viver, do que devemos estar carregados. De direção de Deus para a vida. De direção de Deus para o nosso viver. Irmãos, se a palavra de Deus é a regra de fé e de prática das nossas vidas, a gente precisa fazer dela essa regra de fé e de prática mesmo. Por quê? Porque o diabo, nosso arqui-inimigo, ele quer dominar, ele está tentando dominar a mente das pessoas. E Cristo está querendo libertá-las. A mente de muita gente está tomada. Foi levada cativa tudo aquilo que desagrada a Deus. Conclusão, Paulo nos lembra que guerra é real, mas ela é invisível. Eu e você não vemos essa guerra. Mas a guerra está sendo travada. Há uma guerra espiritual sendo travada. Paulo está nos alertando que o inimigo, ele realmente, ele tem o seu limite de poder. Mas Deus é maior do que tudo isso. E nós precisamos nos encher de Deus para vencer essa batalha. Ele está dizendo à igreja que a vitória daqueles que se enchem de Deus e se enchem da verdade de Deus e se enchem da palavra de Deus, essa vitória é certa. Quando a gente luta com as armas do Espírito. Ei, para de guerrear na carne. Se a gente guerreia na carne, não vai dar certo. Mas a nossa mente precisa ser levada cativa a Cristo. Olha, e o que tem a ver com as nossas batalhas? Identifica as suas fortalezas. Quais são os pensamentos, os medos, os hábitos que estão resistindo à vontade de Deus na sua vida? Isso tem que ser derrubado. Isso tem que cair por terra. Use as armas que Deus coloca à sua disposição. Querido, ore. Ore. Tem um lugar de oração. Tem um lugar de meditação na palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. Declare a verdade de Deus para a tua vida. Declare a santidade de Deus para a tua vida. Queridos, uma das coisas que eu mais faço na minha vida é isso. É não me deixar levar por aquilo que eu vejo. Às vezes eu estou vendo uma situação ao meu redor totalmente diferente daquilo que Deus me disse. E eu confesso que Deus me disse ao meu coração. Eu confesso ao meu coração aquilo que Deus falou. Eu declaro sobre a minha vida a palavra que Deus me determinou. Eu não vou me curvar ao que eu estou vendo. Porque às vezes o que a gente está vendo, volta a dizer você, é desanimador. O profeta Ezequiel que o diga. O que você vê? Eu vejo um vale de ossos sequíssimos. Poderão reviver esses ossos? Senhor, o Senhor que sabe, né? Eu não sei não. Então eu quero que você comece a dizer o que eu vou lhe dizer. E aí o profeta ouve da parte de Deus uma direção. E Deus diz a ele, diga vento, vem daqui vento, vem de lá vento. Ele começa a dizer segundo o que Deus estava dizendo. E à medida que ele dizia aquilo que Deus dizia, aquele vale se transformou em um verdadeiro exército. Ou seja, use as armas certas. Ore, leia a palavra, confesse a palavra de Deus. Ande em verdade. Ande em verdade. Ande na verdade. Ande em santidade. O que é santidade, gente? Santidade é um processo de vida. Santidade é uma caminhada com Cristo. A santidade tem a ver com o nosso dia a dia. A santidade tem a ver como é que eu trato o outro, como é que eu falo com o outro, como é que eu sinto em respeito ao outro. A santidade é algo natural para o nosso viver. Cristo, ele precisa tomar conta de todas as áreas da nossa vida. Todas elas. Isso é santidade.
A santidade, ela precisa ser exalada de nós. Você não passou um perfume essa manhã? Quando você passa com o perfume que você passou, você deixa um rastro. Santidade é isso, vai deixando rastro. Santidade é você passar por um lugar e deixar sua marca, deixar ali, olha, homem de Deus, mulher de Deus, gente de Deus, cheio de Deus, graça de Deus, poder de Deus. Ou seja, submeta a sua vida a Cristo. Submeta a sua vida a Jesus, submeta a sua vida ao controle do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo falar com você. E quando o Espírito Santo falar com você, faz o que o Espírito Santo está falando para você fazer. Faz o que o Espírito Santo está mandando. Talvez hoje o Espírito Santo, você ouvindo aqui, o Espírito Santo fale das fortalezas que Satanás está tentando construir na tua vida. E você vai ter que desfazer essas fortalezas. Não sei o quê. Mágoa, orgulho, pecado. Que o diabo é assim, gente. Tem coisa que o diabo vai lá e só semeia, joga lá e sai fora. Ele deixa o circo pegando fogo e cai fora. E aí você entra no jogo dele, na artimanha dele. E Deus não quer isso. Então qual é a fortaleza? Fortaleza de mágoa, de incredulidade, medo, fortaleza de ansiedade, preocupações. Deus quer derrubar esses muros. Deus quer derrubar tudo isso. Mas você precisa saturar a tua mente daquilo que é de Deus. Meus irmãos, é uma luta hoje. Eu confesso para você que é uma batalha. Eu oro a Deus. Todos os dias eu tenho feito essa oração quando me levanto. Senhor, me dê saúde mental. Me dê filtro para que eu compreenda, para que eu entenda. Senhor, eu entrego minha mente a Ti. Eu levo os meus pensamentos a Ti. Eu tenho feito esse tipo de oração todos os dias. Porque no meio de tudo isso que eu estou falando para você, eu estou lidando com gente, tentando ajudar pessoas que já estão confusas na sua fé. Eu não estou falando de gente que frequenta igreja, não. Estou falando de pastor. Eu estou falando de gente que não era para estar assim. Mas sabe por quê? Porque se perdeu no meio de tudo que está escutando. Escuta tanta gente que está perdido. Pastor, o senhor escuta? Claro que escuto. E dependendo, começa a escutar e paro. Eu já saio fora. Então, querido, deixa eu convidar você a fazer uma coisa. Você vai sair daqui hoje, você vai aprender e você vai fazer de tudo para lutar com as armas que Deus tem te confiado. Você não vai construir nada na força do seu braço. Se o senhor não edificar a casa, meu irmão, em vão será a sua edificação. Convida o Senhor para edificar com você. Convida o Senhor, Senhor, vem comigo. Senhor, e aí, o que eu vou fazer, Senhor? Fala para mim. Senhor, como é que eu vou agir nessa situação? Senhor, me ajuda aí, porque o Senhor sabe como eu sou estressado. Me ajuda aí, ó. Me acalma. Deus vai te ajudar. Querido, começa a perguntar um pouco mais a Deus o que você vai fazer. A guerra, entenda uma coisa. A guerra vai ser travada aqui, ó, dentro da sua mente. Tem coisa que Deus vai te dizer, aí daqui o diabo vai começar a dardos inflamados, o escudo da fé. O dardo inflamado vem, o escudo da fé te protege. Você está com o escudo da fé. Você está com a espada do Espírito. Armas ofensivas e armas defensivas. Eu estou preparado. Se prepare. Esse tempo aqui não é para você enfraquecer na fé, não. Esse tempo aqui não é para você ficar pequeno na fé. Muito pelo contrário, é para você crescer na fé. É para você avançar na fé. É para você se tornar mais forte. E é isso que Deus tem e Deus quer para a sua vida.
O Espírito Santo, ele precisa ter liberdade para trabalhar. Deixa o Espírito Santo te armar. Espírito Santo, me arma. Como é que você vai melhorar a sua vida? Lutando com as armas de Deus. Como é que você vai ser o melhor homem? Não é só porque você quer, é porque Deus vai preparar você para isso. Como é que eu posso ser uma melhor mulher? Você vai ser uma melhor mulher porque o Espírito Santo vai te ajudar a ser. O Espírito Santo vai fazer de você o melhor moço, uma melhor moça, um melhor jovem, um melhor marido, um melhor profissional. O Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida para a gente ser melhor. Mas a gente tem que pegar as armas de Deus e as fazer valer na nossa vida. Tudo está disponível a você. Agora depende de você. Você tem que ser intencional nesse negócio aí. Você tem que provocar suas experiências. Você tem que provocar o teu crescimento. Você tem que provocar a sua própria vitória. Provoca ela. Busca ela. Se arma para ela. Coloque diante de Deus ela. E vença. As batalhas espirituais estão aí. E eu e você não precisamos perder para nenhuma delas. De vez em quando a gente pega uma turma que foi nocauteada no meio do caminho. E a gente conversa com alguns deles. E eles perguntam às vezes. Há tempos atrás contei aqui. Fui a um posto de gasolina abastecer o carro. Eu já chamo o pessoal da música para cá também. Eu fui abastecer o carro. Uma pessoa me viu e falou: o senhor é o pastor Ronaldo? Sim. O senhor lembra de mim? Isso é terrível para o pastor, gente. O senhor lembra de mim? E eu falei: rapaz, estou tentando. Me ajuda aí, né? Aí ele falou: eu sou o fulano de tal. Mas mesmo assim eu não lembrei. Aí ele foi falando. Aí graças a Deus a memória trabalhou, me ajudou e eu lembrei. E aí ele falou para mim: pastor, eu perdi uma batalha na minha vida. Eu estou arrasado. Eu não estou mais na fé, eu não estou mais na igreja, eu não estou mais nisso, não estou mais naquilo. Minha vida está... Falou assim para mim. E aí ele perguntou para mim assim: e o senhor? O senhor continua firme? Eu falei para ele: continuo. Pastor, qual que é o segredo para continuar firme? Eu falei: é saber quem você é. Você tem que saber quem você é. E todos nós aqui somos vulneráveis. Todos nós aqui, você é vulnerável. Todos nós somos. Todas as vezes que eu estou diante de qualquer situação, eu conheço a minha vulnerabilidade. Eu não nego isso. Há uma batalha sendo travada. E sabe o que acontece na cabeça do inimigo? Na cabeça do diabo? Na cabeça do diabo você é a bola da vez dele. Mas ele sabe de que entre nós e ele há o Senhor. E o Senhor, ele vai nos armando, vai nos ensinando. A Bíblia diz que o Senhor, Deus diz isso: você teme ao Senhor? Se você teme ao Senhor, um anjo acampa-se ao seu redor. Isso quer dizer que eu me torno uma pessoa... Não, continuo sendo vulnerável. Então saber quem você é vai te ajudar muito. Então não brinca não. Não brinca não, porque você conhece suas fraquezas. É assim que vence batalha espiritual. Você conhece as suas fraquezas. E quando você se comporta desse jeito, você permanece de pé. Fiquemos em pé. Essa manhã você pode fortalecer sua vida, fortalecer seu coração, fortalecer seu viver. Você pode entregar a tua vida diante de Deus. Dizer: Deus, eu quero entregar diante do Senhor hoje situações. Eu quero me apresentar diante do Senhor. Quem sabe pessoas aqui estejam vivendo situações que você entende que é perigosa.
É perigoso aquela situação, é um lugar minado, é um campo minado. Você pode se acidentar. E hoje Deus está falando para você, e está na hora de você vencer essas batalhas. Está na hora de você se apresentar diante de mim para que eu fortaleça você. Para que eu fortaleça você. Eu vou fazer um apelo redundante. Mas você que quer fortalecer e dizer: Deus, adestra as minhas mãos para as batalhas que eu vou viver daqui para frente. Eu quero te convidar a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Eu quero orar por você, quero orar com você. Você que quer apresentar a sua vida e dizer: Deus, me fortalece, Deus, me enche de força, de poder, Senhor. Eu não quero ceder a nenhuma tentação na minha vida. Eu não quero ceder, Senhor, não. Eu não quero, Senhor, me deixar. Eu quero apresentar as minhas áreas vulneráveis diante de Ti, Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor isso. Eu quero colocar o meu coração, eu quero colocar diante do Senhor, eu quero vencer, eu quero, ó Deus, identificar as batalhas, a batalha espiritual. Eu quero me portar como um guerreiro, como uma guerreira. Oh meu Deus, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero diante do Senhor agora orar e interceder por pessoas que estão aqui nesse altar, Senhor. E meu Deus, é possível que o nosso arqui-inimigo esteja querendo criar uma fortaleza na nossa vida, Senhor. Fortaleza. Mas essa fortaleza hoje, Senhor, ela cai por terra em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que haja libertação aqui essa manhã. Que, meu Deus, o diabo não tenha êxito, Senhor, no caminho, no projeto. Que ele não tenha êxito, Senhor, na caminhada deste meu irmão e desta minha irmã. Que, meu Deus, toda a estratégia maligna caia por terra. Que, ó Deus, aquilo que o profeta Isaías disse lá no seu livro, de que toda arma forjada contra nós não iria prosperar. Que toda arma, meu Deus, toda arma, Senhor, caia por terra. Nada, Senhor, nenhuma arma forjada contra os teus filhos prosperará. Nenhuma arma forjada prosperará, porque o Senhor trabalha por aqueles que em Ti esperam. Senhor, nós abençoamos os teus filhos aqui esta manhã. Abençoamos a Tua igreja, abençoamos o coração dos teus filhos. E, Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos, meu Deus, a vida deste homem e desta mulher diante de Ti. Senhor, eu não sei o que eles têm passado, eu não sei qual é a fortaleza que está diante deles, mas, ó Deus, que haja libertação aqui essa manhã, que haja libertação aqui essa manhã, meu Deus, que, ó Deus, pessoas sejam libertas em nome de Jesus, que as fortalezas caiam por terra, que o mal caia por terra, que o Teu nome seja glorificado na vida dos Teus filhos, Senhor. Assim nós abençoamos e declaramos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus.